Vocês também têm a impressão de que falta alguma coisa nesse mundinho de costura histórica? Qualquer busca que a gente faça no Google, no Pinterest, ou até nos livros que são mais famosos, que são os títulos mais conhecidos sobre a história da moda, a gente encontra vários e vários trajes lindos, luxuosos e maravilhosos. Que, claro, eles enchem os nossos olhos, porque são, além de serem peças muito diferentes do que a gente está acostumado nos dias de hoje, são peças que têm um nível de expertise técnica que é bem diferente do que é o padrão da indústria da moda nos dias de hoje. Mas sabe que tem uma coisa que me incomoda nisso tudo? Onde é que ficam as roupas de pessoas comuns, gente como eu e você? O que essas pessoas vestiam no dia a dia? Eu já disse para vocês em outro vídeo que faz quase 10 anos que eu estou nessa indústria vital da recriação histórica aplicada à moda. E ao longo desses 10 anos, a falta de recriações focadas especificamente nos trajes populares é uma coisa que vem me incomodando bastante. E ao longo desse tempo eu venho pensando, refletindo sobre o tema, e várias vezes eu já engavetei alguns projetos que nasceram e morreram em mesas de bar e em reflexões de insônia no meio da madrugada. Mas eu acho que talvez dessa vez eu tenha conseguido pensar em alguma coisa que tenha futuro. Aquilo que está preservado nos museus e que foi eternizado na pintura e até na fotografia representa uma parte muito pequena do que foi a experiência humana de vestir, proteger e enfeitar o seu corpo ao longo dos séculos. Esses trajes que enchem os nossos olhos e que povoam as páginas dos livros de história e os boards no Pinterest e os retornos de busca no Google, eles só chegaram até nós porque eles foram pouquíssimo usados. E quem podia se dar o luxo de ter roupas que fossem usadas apenas muito esporadicamente eram as pessoas que tinham recursos para poder ter um número significativo de roupas guardadas em casa. E isso é exatamente o contrário do que foi a experiência da maior parte da população comum. Esses trajes ilustram muito bem a mudança das silhuetas e as inovações nas técnicas e nos materiais. Mas eles servem de muito pouco para a gente compreender o que vestiam de fato as pessoas comuns. No caso específico das classes trabalhadoras, operários, agricultores, trabalhadores domésticos, servos, pessoas escravizadas, a roupa não era um luxo, ela era uma necessidade, ela era um investimento, ela era um bem para essa pessoa. Então não era incomum que uma roupa fosse usada literalmente até que ela se acabasse. E mesmo depois que essa roupa não coubesse mais na pessoa, ou ela tivesse danificado demais para continuar sendo utilizada, o comum era que essa peça fosse desmontada e ela fosse reaproveitada para dar origem a outras peças de roupa, ou para a própria pessoa, ou para alguém que fizesse parte da família. Isso é uma das coisas que explica por que tão poucas peças das classes trabalhadoras acabaram chegando até a gente a ponto de estarem em museus ou até em coleções particulares. É natural que a gente acabe sabendo mais sobre o que vestiam as rainhas do que o que vestiam as criadas que atendiam elas nos palácios. Os vestígios que as classes trabalhadoras deixaram não são nem de longe tão chamativos quanto, sei lá, o vestido, o traje de coroação de uma rainha sueca, como esse que vocês estão vendo aí na tela. Mas esses vestígios existem. Eles só não estão nos lugares que a gente está acostumado a encontrar. Então, encontrar essas pistas, na verdade, requer uma boa dose de um trabalho quase de detetive. Os vestígios estão por lá, só que a gente tem que procurar por ele em lugares que não são os locais e as fontes habituais que a gente está acostumado a trabalhar com a história da moda. E embora eu ache absolutamente maravilhoso um traje de crinolina de 1858, ou um robe à la française com aqueles metros e metros de tafetá de seda, eu sempre fiquei com um peso na consciência de me sentir mal por estar recriando muito mais coisas relacionadas à elite, a uma parcela muito pequena da população e da experiência histórica, do
e não está conseguindo dar conta de representar outros grupos sociais. Ao longo dos anos eu pensei em vários projetos, na verdade, de recriação de trajes de classes populares, mas eles meio que acabavam ficando engavetados e sendo colocados de lado, porque eu não sentia que eu tivesse referências, que eu tivesse fontes sólidas para bancar esse projeto com a acuracidade histórica e com a responsabilidade de pesquisa que eu gostaria que ele fosse feito. Até que no ano passado, nós iniciamos o projeto Traje Brasilis. Eu estou deixando o link dele aqui embaixo na descrição para vocês. E, basicamente, o Traje Brasilis está focando em trajes populares que foram registrados em aquarelas por um viajante italiano que passou pelo Brasil, provavelmente na década de 1780. E, a partir da experiência da minha experiência dentro do Traje Brasilis, eu acabei, no meio dessa pesquisa, encontrando fontes sobre a indumentária popular em outros períodos históricos. E aí isso acendeu aquela luzinha de, opa, talvez agora seja realmente a hora de pensar em recriar um traje de uma mulher trabalhadora do século XIX, por exemplo. E eu fiquei com isso cozinhando na minha cabeça. Mas trabalhar com o Brasil do século XIX significa inevitavelmente lidar com uma das coisas que, para mim, é a pior mancha da história do Brasil, a escravidão africana. E por mais que eu estivesse pensando desde o início em recriar um traje de uma mulher negra livre, eu ainda não sabia se seria africana que tivesse sido escravizada no Brasil ou alguém que já nascesse livre no Brasil. Lidar com esse assunto sempre me deixou muito preocupada, no sentido de que poderia passar a imagem errada do meu trabalho e fazer com que as pessoas me percebessem como uma dessas loucas retrógradas saudosistas que acha que a escravidão nem foi tão ruim assim. E ora, meus amores, você sabe que eu sou exatamente o oposto desse tipo de pessoa. Para finalmente conseguir fazer esse trabalho ainda que uma parte muito pequena da indumentária de uma mulher negra livre no Brasil no final do século XIX, foi preciso que o Icris Rodrigues, do canal Leitura Obriga a História, e a Luana, que também faz parte da equipe do canal, comprassem a ideia de transformar isso num documentário, o primeiro documentário brasileiro sobre recriação histórica de trajes. A gente já era para estar com ele em fase final de produção, mas a pandemia impediu que a gente mantivesse o nosso calendário. O documentário está todo financiado, inclusive vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês também o link que tem todos os detalhes sobre exatamente o que a gente vai fazer nesse projeto. Com o Traje Brasilis e com o documentário Vestindo Histórias, eu já tinha conseguido meio que matar dois pontos sensíveis, o século XVIII e a experiência da indumentária de uma mulher negra no Brasil no século XIX. Mas além do traje do documentário, que depois de finalizado vai ser doado para um museu e vai ficar disponível para o público, eu queria ter um traje popular para mim, uma coisa que eu pudesse fazer no meu corpo, usar no meu corpo e experimentar o que seria a sensação e o que seriam as técnicas desse traje popular do século XIX. Então, eu confesso que faz um mês que eu estou enrolando para gravar esse vídeo e anunciar para vocês o que vai ser, eu espero, o primeiro de muitos grandes projetos de recriação que eu estou planejando aqui para o canal. Eu apresento para vocês o projeto Recriando Marias. Meu objetivo com esse projeto é recriar um traje feminino que tenha sido usado no Brasil entre o período de 1890, entre as décadas de 1890 e o final da década de 1900. Mas para deixar esse recorte histórico um pouco mais restrito, eu estabeleci duas coisas. Tem que ser um traje registrado em fotografia e tem que ser um traje que esteja relacionado diretamente a uma mulher imigrante que tenha entrado no Brasil neste período. A partir da foto, a minha ideia é de comparar o registro visual feito aqui no Brasil com as fontes que nós temos no mesmo período na Europa, de tentar identificar o que essa mulher pudesse estar vestindo, não só a parte externa, mas a parte interna do traje, e documentar todo esse processo de pesquisa e a confecção das roupas para vocês aqui no canal. Nós vamos fazer toda a roupa externa, mas toda a roupa íntima, e tentar entender o que vestia essa Maria, que na verdade representa tantas outras Marias, Anas, Joanas, que entraram no Brasil
por diversos motivos e vindos de diversas partes do mundo nesse final de século XIX e começo de século XX. Além dos vídeos que vão sair aqui no canal, você vai poder acompanhar o andamento do projeto através da hashtag que está aqui embaixo, Recriando Marias. É com essa hashtag que eu vou postar as minhas dificuldades, os meus avanços e todas as coisas que derem errado, tanto no meu Instagram quanto no meu Twitter. Então, se você ainda não está me seguindo no Instagram e no Twitter, aproveita e já me segue por lá. E se você curtiu a ideia desse projeto, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de todas as atualizações desse projeto e de outras coisas maneiras que estão vindo por aí no canal. E claro, aproveita e comenta aqui embaixo para mim e me conta o que você acha que essa nossa Maria hipotética vai vestir no fim das contas.